São três formas de agir, ou seja, três indivíduos. E a atuação no reino de Deus de forma diferente, distintas. E lá no final, Deus tratará com cada um, os que fizeram bem e os que fizeram mal. O meu assunto se encontra em Lucas, capítulo de número 19, do verso 11 ao verso 27. É uma parábola que Jesus conta para os seus discípulos e também para os judeus que estavam presentes, chamada a parábola das 10 minas. 10 minas significava 100 dias de trabalho. Quando Jesus sai da casa de Zaqueu, na cidade de Jericó, Jesus se aproxima de Jerusalém. Jesus olha para aquele povo, o qual estava esperando que Jesus fosse um homem político e ele fosse reinar Israel já naquele momento. Então Jesus conta uma parábola. E a parábola ela alcança desde os judeus que não acreditavam em Jesus como rei. Os tais disseram para Pilatos: nós não queremos ele como nosso rei. Depois, para os discípulos que trabalharam até a morte por Jesus. Depois, a igreja que viria também trabalhando e especificações no meio da igreja. Aí nós encontramos três grupos. E a parábola começa a dizer o seguinte: um homem de nascimento nobre ia ser coroado a rei. Então ele viajou para uma cidade longe e ele chamou os seus servos e deu uma quantidade em dinheiro e disseram para eles: faz com que esse dinheiro prospere, multiplique. Mas existia um grupo de servos que não queria ele como rei. Então, eles mandou delegações para impedir que coroasse este homem a rei. Eles não queriam ele como rei. Mas ele foi coroado a rei e ele voltou. Quando ele voltou, ele havia distribuído, quando ele saiu, as minas, chamadas de minas, quantidades de dinheiros, para os seus servos. Então ele procura o primeiro servo, que ele havia dado 10 minas. E esse servo encontra o rei e diz: está aqui, rei, eu consegui multiplicar mais 10. E este rei, então, diz para ele: bom servo e fiel, então governará 10 cidades. E ele vai para o outro, que havia dado 5, ele diz: eu consegui mais 5. Então esse também, servo bom e fiel, governará 5 cidades. Chegou ao terceiro, e o terceiro disse: eu conheço o Senhor. Sei que o Senhor é aquele homem que colhe aonde não semeou, retira daquilo que não colocou. Conheço quanto o Senhor é severo. Então eu enrolei a minha mina num lenço e está aqui. Estou devolvendo ela para o Senhor. Então o rei diz assim para ele: mau servo, negligente. Não confiaste em progredir, multiplicar, deveria ter colocado meu dinheiro no banco, pelo menos recebi o juro. E ele diz assim: pegue a mina dele, entrega para aquele que tem 10.
E aí houve-se o questionamento, disse, mas como? Justo já tem 10. Aí o rei diz assim, isso tudo é a parábola que Jesus conta. O rei diz assim, quanto mais tem, mais será dado. E quem não tem, até o que tem será tirado. E ele chamou esse que não progrediu. E também chamou aquele que mandou uma delegação, proibindo ele ser rei, para que fosse morto no final. Moral da parábola da história de Jesus. Os judeus eram contra ele ser rei. Pessoas que recebem de Deus o evangelho, mas não acreditou no evangelho. Então, a primeira pessoa não aceitou. Então, o primeiro indivíduo desta parábola, ele não queria Jesus como rei. Então, no juízo final, ele será entregue à morte eterna. O segundo indivíduo é aquele que progrediu, acreditou, pela fé ele gerou, ele evangelizou, ele usou os dons que Deus deu para ele, ele levou a palavra, ele trabalhou na obra, ele arriscou a sua própria vida pela obra. Então este entra para Jerusalém celestial. Assim como o que recebeu 5 minas. Mas aí tem o terceiro, que queria entender as coisas, trabalhar no reino de Deus pela lógica, e assim pela filosofia. Ele imaginava que Jesus, ou que o rei, tinha de tudo e sabia de tudo e não precisaria de nada. É como aquele disse, Deus sabe, eu não preciso de mencionar nada. Esse é o ingrato, é o infiel. Não foi fiel no pouco, perderás até o que tem. Então eu quero trazer esta palavra para você na conclusão. O reino de Deus é feito pela fé, não é feito pela filosofia, não é feito pela lógica, não é feito pela intelectualidade humana. Não, o reino de Deus é feito pela fé e é feito pelo poder de Deus. Então, é pela fé que nós vamos ser tomados deste lugar. O rei voltará pela sua segunda vez e ele levará com ele aqueles que agiram pela fé, aqueles que investiram pela fé, aqueles que fizeram pela confiança. Eu venho aqui nesta manhã para dizer para você, esta é a palavra das 7 da manhã. Estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando da Bíblia Sagrada. Você pode se inscrever neste canal, é o canal da bênção, o canal João Guimarães. Você pode deixar o seu like, fazer o seu comentário, adicionar os sininhos, pois aqui tem palavra todo dia. Você pode me seguir pelas redes sociais. Então, a pessoa que quer levar o reino de Deus pela lógica, pelas realidades, pela intelectual humana, como diz Paulo, a carta aos Coríntios, eu não fui com minha sabedoria, mas eu fui com o poder de Deus. É em cima desta autoridade, é desta unção. Você não está vendo nada, você não está vendo nada, mas você acredita que ele vem, acredita que o evangelho é salvação, acredita que o poder dele cura a enfermidade, você acredita que no nome dele tem poder para curar a enfermidade, e você acredita que no nome dele você vai saltar muralha, você acredita que no nome dele você vai prosperar, você acredita que no nome dele você vai ganhar almas para ele.
Então você não para no caminho e você também não negligencia e nem vira para trás, não retrocede, você continua andando para frente, de cabeça erguida, acreditando que ele te chamou por cabeça e não por cauda. Você acredita que você é mais que vencedor por Jesus Cristo. É este que Jesus está procurando, não aquele que passa, que é o coitadinho, eu só não consigo, não aguento, não. O Senhor está buscando pessoas valentes, corajosas, e esse número é pequeno, porque é maior os medrosos do que os valentes. Os valentes sobraram de 32 mil, só 300. Os restos nenhum serviram. Mas eu venho aqui nesta manhã para te dizer, você faz parte dos 300, levanta a tua cabeça, porque coisas novas a ser revelada para você ainda estão a caminho, você ainda não viu, não subiu ao teu coração, os seus ouvidos ainda não ouviram, é o que Deus tem preparado para você. Acredita nesta palavra, para a glória do nome do Senhor. Qual é a sua situação? Daqueles que não querem ele como rei? Daqueles que multiplicam o que ele te deu? Ou aquele outro que recebe e fica com medo? Tem medo de aplicar, tem medo de usar, tem medo de exercer. O que Deus te deu é para você publicar, é para você crescer cada dia mais. Ele está voltando. Ele vem resgatar os valentes da terra. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça. Te louvo pela tua bondade, pelo teu poder. Pai bendito santo, abençoa, Senhor, a vida de cada um, meu Deus, e que esta palavra possa fluir aos corações. Pai querido santo, prospera a casa, o lar, traz fé, alegria, coragem, valentia ao teu povo, meu Pai, em nome de Jesus.